Eu gostaria de ler com vocês alguns textos da Palavra de Deus para o nosso estudo de hoje. E nós vamos comentar esses textos à medida que nós formos lendo cada passagem. A primeira passagem está no Evangelho de João, capítulo 6, verso 54. Aqui está escrito o seguinte: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essas são palavras de Jesus, onde ele deixa bem claro que no último dia, ou seja, quando ele voltar, ele vai ressuscitar aqueles que tiveram parte com ele, ou seja, aqueles que beberam a sua carne, ou melhor, que comeram a sua carne e beberam o seu sangue. Aqueles que viveram uma vida de dependência, uma vida de dependência de Cristo, uma vida de união com Cristo, de união com o Espírito Santo, essas pessoas serão ressuscitadas por Jesus Cristo no último dia. Essa é uma promessa de Cristo. Uma outra promessa, e essa é mais conhecida de todos nós, se encontra no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Lá nós lemos o seguinte: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos mais uma vez uma promessa de vida eterna. E aqui no Evangelho de João, Jesus fala que o amor de Deus por nós é tão grande, mas tão grande, que ele foi capaz de dar o seu único filho para vir a este mundo morrer, para que nós pudéssemos um dia herdar a vida eterna. Vamos a mais um texto da Bíblia? Agora é o livro, a carta de João, sua primeira carta. 1 João, capítulo 5, versículo 13. E nós temos o seguinte: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Mais uma vez, nós estamos encontrando aqui uma promessa de vida eterna. Vamos mais? Agora outra passagem, 1 Timóteo, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Vamos ler aqui juntos essa passagem da Palavra de Deus. 1 Timóteo 1, 16, diz assim: Mas por esta mesma razão me foi concedido a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Aqui o apóstolo Paulo fala que aqueles que crerem em Jesus herdarão a vida eterna. E temos várias outras passagens das Escrituras Sagradas onde há a promessa de vida eterna, ou seja, em várias passagens do Evangelho, Deus nos promete, Jesus, a vida eterna. Você já parou para pensar por que nas Sagradas Escrituras, por que na Bíblia, há tantas promessas de vida eterna? No século XVII, e a nossa lição comentou sobre isso, um escritor francês chamado Blaise Pascal, ele parou para refletir sobre isso. E veja só o que ele disse. Ele diz assim, ele chegou à conclusão de que nada nesse mundo é mais importante do que a vida eterna. Porque na mente dele, nós vivemos uma vida tão pequenininha aqui nesse mundo, ou seja, é um curto espaço de tempo. E olha que na época dele, ali na Idade Média, a expectativa de vida era muito pequena mesmo, entendeu? As pessoas, muitas delas morriam com 30 e poucos anos de idade, porque aqueles que conseguiam chegar a 40, 50, 60 anos, nosso Deus, eram pessoas privilegiadas. As pessoas morriam muito jovens. E ele já considerava que era uma vida muito curta, então não dava para a gente realmente saber o que é viver. Você já parou para pensar nisso? Quão pouco a gente vive aqui neste mundo?
A Bíblia fala, por exemplo, dos antediluvianos. Ela diz que os antediluvianos, aquelas pessoas que viveram antes do evento do dilúvio, eles viviam por séculos. A Bíblia fala do próprio Adão, o primeiro ser humano que viveu 930 anos. Fala de Matusalém, que viveu 969. Esse foi o que mais viveu aqui sobre a Terra. Mas mesmo essa idade contada em século ainda era pouco se a gente comparar com a eternidade, porque quando a Bíblia fala de vida eterna, a Bíblia está falando de uma vida que não tem fim. Mas a promessa de vida eterna na palavra de Deus não é uma vida eterna assim destituída de coisas boas. Não é, por exemplo, você viver uma vida eterna aqui nesse mundo. Se alguém chegasse para mim e falasse assim, Cosme, você quer viver uma vida eterna nesse mundo como ele está aqui agora? É claro que eu não aceitaria. Seria horrível. Imagine só você viver eternamente no mundo de pecado. Mas não é este mundo de pecado, neste mundo de pecado que Deus quer nos dar a vida eterna. Ele quer nos dar a vida eterna em um mundo onde reina o amor de Deus, onde reina a justiça, onde reina a bondade, onde reina a misericórdia, onde há paz, onde há coisas boas, como o nosso verso para memorizar essa semana, né, que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, coisas inimagináveis Deus tem para nos dar. A lição de hoje fala sobre o destino dos mortos em Cristo. E sabe qual é o destino dos mortos em Cristo? O destino dos mortos em Cristo é a eternidade. Nós vimos ontem que aqueles que morrem em Cristo, eles são como os que dormem, porque a Bíblia fala que as pessoas que morrem são como os que dormem. Mas a Bíblia diz que os que morrem em Cristo vão ressuscitar quando Jesus voltar. Esta é a primeira ressurreição. E quando eles forem ressuscitados, os mortos em Cristo, nós, eu vou falar como o apóstolo Paulo, nós, os que vivemos em Cristo, vamos viver 1000 anos. Depois que formos ressuscitados, vamos viver 1000 anos com Cristo no céu. E depois nós vamos viver uma eternidade com Ele, aqui nesta terra, porém renovada, restaurada, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos viver com Jesus. Vamos viver uma vida sem limitações, uma vida onde o pecado não vai mais reinar nesse mundo, então será uma vida maravilhosa. E a Bíblia faz essas diversas promessas de vida eterna. E sabe, queridos, eu não sei quanto a você, mas eu quero muito viver a eternidade com Jesus. Eu quero muito mesmo. E sabe qual é o meu desejo? É que muitas pessoas vão para lá comigo também. E por isso que eu estou aqui hoje falando com você, porque eu não quero estar no céu sozinho. Eu quero que você que está aí me escutando nesse momento, eu quero que você esteja no céu comigo. Mas para isso nós temos que nos preparar aqui neste mundo. Para isso nós temos que viver aqui neste mundo uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Uma vida onde as coisas que nós fazemos não são a nossa vontade, mas sim a de Jesus. E a vontade de Jesus nós encontramos em um lugar. E eu vou mostrar para vocês esse lugar. Olha aqui, nas minhas mãos, as Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada. Aqui está a Palavra de Deus. E é na Palavra de Deus que nós encontramos o caminho para a vida eterna. Sabe o que diz João, capítulo 17, versículo 3? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E sabe onde eu conheço o verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou? Aqui, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então eu quero convidar você, fazer um apelo ao seu coração para que você estude as Sagradas Escrituras. Eu quero que você dedique tempo
E eu vou me dedicar tempo também para que nós juntos estudamos a palavra de Deus. Aqui na lição, em projetos como o Reavivado por Tua Palavra, onde nós diariamente lemos um capítulo da Bíblia e meditamos nesse capítulo e buscamos ali qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Manter comunhão com Jesus. Esse é o propósito nosso nessa vida, ser amigos de Cristo. E assim fazendo, estaremos prontos para viver a eternidade com Jesus. Se esse é o teu desejo, eu quero que você ore comigo nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, ajude-nos, ó Deus, a nos prepararmos. Ajude-nos, Senhor, a estarmos prontos para viver a eternidade com Cristo. Para isso pedimos, ó Deus, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo ao nosso coração. E o Deus Espírito Santo esteja trabalhando na nossa vida, para que nós venhamos a manter comunhão com o Senhor diariamente. E assim possamos, ó Deus, santificar-nos, para em breve, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, se vivos, possamos ser transformados e subir para o encontro com Ele. Se mortos, ressuscitados, para viver a eternidade com Jesus. Por favor, Deus, atenda a nossa oração. Por Jesus nós oramos. Amém. Querido, que Deus o abençoe e que a tua vida esteja aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo.